Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, nós retomaremos nesta aula o nosso curso sobre a obra de Santo Agostinho, como catequizar os rudes. Já tem bastante tempo, quase um ano, ou aproximadamente isso, que não gravávamos aulas para esse curso. Vou até, de alguma forma, me repetir no que eu falei na última aula. Foi uma necessária, a necessidade de uma reorganização financeira, eu até diria que apostólica. Diversos apostolados surgiram nesse caminho, graças a Deus. O Seminário para Empresários Católicos, o Apostolado Alívio do Sofrimento, só para citar alguns exemplos, além do Apostolado Nossa Senhora das Lágrimas, que é o mais antigo deles, e que só agora voltou a caminhar. Todos esses apostolados reunidos ali em torno e dentro da União Apostólica Cardeal Leme. Infelizmente, o projeto da nossa Escola de Catequese São Pio X, ele precisou ficar um pouco parado nesse momento para que os demais apostolados decolassem minimamente. E a ideia agora é que a Escola de Catequese possa decolar também a partir desses outros apostolados. A União Apostólica Cardeal Leme, ela tem esse sentido de unir o apostolado dos fiéis leigos. E dentro da União Apostólica Cardeal Leme, um dos nossos grupos de trabalho, digamos assim, é justamente na área de catequese. E um dos projetos que eu apresentei para os integrantes desse grupo é justamente a Escola de Catequese São Pio X. Um projeto que surge do meu coração, como eu já falei, desde meados de 2023, mas é claro que as raízes desse projeto são até anteriores, com a ideia de compartilhar aquilo que Deus me deu a graça de conhecer nessa área da catequese. E por isso que o primeiro projeto dentro desse projeto foi um curso sobre essa obra de Santo Agostinho, como catequizar os rudes. A ideia é que possamos meditar a cada aula a respeito dessa nobre arte da catequese, de como nós devemos catequizar, de como nós somos chamados a cuidar da catequese, cuidar dos nossos alunos, cuidar desse ofício de catequizar. E na aula de hoje nós trataremos do 12º e do 13º capítulos, dos capítulos 12 e 13. E Santo Agostinho, na esteira do que ele fazia,
na obra, na aula anterior, no capítulo anterior, o capítulo 11, ele aqui vai continuar a falar do ato de catequizar de uma maneira muito prática, de uma maneira muito enriquecedora para a nossa catequese. De fato, o convite que eu faço aqui aos catequistas é que nós possamos meditar sobre este livro, que não apenas o leiamos, mas meditemos sobre cada palavra de Santo Agostinho, meditemos sobre cada ponto do seu ensinamento e possamos pedir a Deus essa graça de trazer esses ensinamentos para dentro das nossas salas de aula, no caso dos catequistas formais, mas também daqueles que praticam a chamada catequese informal, essa catequese no cotidiano das nossas vidas, que nós possamos também ler e meditar a respeito das lições de Santo Agostinho. Só para que a gente possa dar aqui um panorama geral da obra e retomarmos esse curso da maneira correta, lá na apresentação que eu fiz da obra, vejam como é que Santo Agostinho divide essa obra, só para que nós nos situemos aqui. Após uma breve introdução na qual se debruça sobre a origem do escrito, ao término das observações iniciais, o bispo de Hipona diz: dissertaremos, segundo a inspiração de Deus, primeiro a respeito do modo da narração, o que já sei que desejas. Isso é Santo Agostinho a falar com o diácono Deográcias, que foi quem pediu a ele lições sobre como catequizar, e justamente do pedido de Deográcias é que tem origem este livro. Depois, a respeito de como expor os preceitos e como exortar, e por último, a respeito de como obter essa alegria. Aqui é como Santo Agostinho divide a sua obra. E aí eu, da minha parte, disse o seguinte: na primeira parte do livro, do início até o capítulo 14, ou seja, nós estamos no final dessa parte, além do valor catequético incomensurável, encontramos ensinamentos valiosíssimos de caráter pedagógico e psicológico, ao ponto de, no âmbito da busca pela alegria por parte do catequista, Santo Agostinho elencar as causas do tédio, vejam, tanto da parte de quem fala, como da parte de quem ouve, e os remédios adequados. Isso nós trataremos, inclusive, na aula de hoje. Nós trataremos sobre essa questão relacionada ao tédio nesta aula. Já a segunda parte, do capítulo 15 em diante, é dedicada ao conteúdo catequético em si mesmo, com duas propostas de narrativa, uma mais longa e outra mais breve. Nesse ponto, o leitor terá a grande honra de entrar na sala de catequese do bispo de Hipona e tomar conhecimento de como o doutor ensinava a fé aos seus alunos que ainda careciam dos rudimentos mais básicos da doutrina. Em linhas gerais, essa é a estrutura do escrito, de leitura obrigatória para todos nós, católicos chamados à catequese, cujo centro, como não poderia deixar de ser, é a caridade, nas próprias palavras do santo aqui de Santo Agostinho, nesta obra, inclusive. Por isso, tendo essa direção como fim proposto ao qual deves ordenar tudo o que falares, dize tudo o que disseres, a fim de que todos que te ouvem creiam, e crendo esperem, e esperando amem, tá? Então, é só para que a gente possa se situar aqui na obra, e agora nós iremos para o capítulo 12. Vejam que delicadeza de Santo Agostinho. Aqui ele vai falar do tédio, ao mesmo tempo do catequista
e do aluno, do catequizando também. Vejam que delicadeza de Santo Agostinho, como de fato a obra é muito profunda também em termos de psicologia e também, como eu falava na apresentação, de pedagogia também. Vamos lá. É o parágrafo aqui, capítulo 12, o parágrafo 19 da obra. Se já estamos realmente fatigados, isso é muito interessante, de sempre repetir os mesmos temas e as mesmas coisas pueris, repitamo-las, no entanto, por amor fraterno, paterno e materno. Unindo-nos aos corações dos catecúmenos, essas coisas nos parecerão novas. Isso é muito verdadeiro, pois é tão salutar o sentimento de empatia que nos afeiçoamos a quem ensinamos e aprendemos com eles. E isso é muito lindo. E habitamos uns nos outros. Aquilo que ouvem é como se ouvissem em nós. E nós, de certo modo, aprendemos neles o que ensinamos. Por acaso não costuma acontecer de quando passamos por um lugar grande e belo, seja na cidade ou no campo, que já não nos aparenta nenhuma beleza, ao mostrá-lo aos que nunca estiveram em tal lugar, nosso deleite por ele não seja renovado, por vê-los se deleitarem. Essa comparação é espetacular. E será muito mais quanto mais tivermos essas pessoas como amigas. Porque pelo tanto que estamos presentes nelas, pelo vínculo do amor, tanto mais se nos farão novas as coisas que nos eram velhas. Entretanto, se em quaisquer coisas contemplativas que proferirmos, não quisermos alegrar e maravilhar aqueles a quem amamos, eles as verão como feitas pelas mãos dos homens. Desejamos, porém, que sejam conduzidos pelo próprio arbítrio e conselho do Mestre, para que sejam elevados na admiração e na alegria por Deus, Criador de todas as coisas, onde está o fim frutuosíssimo do amor. Quanto não deve nos deleitar que os homens se aproximem de Deus, de quem devem aprender tudo o que se aprende, e renovada neles a novidade do que aprendem, se nossa pregação costuma ser a mais fria, não voltará ela também a ser fervente? Além disso, para nos deleitar ainda mais, vem-nos o pensamento e a reflexão de que nosso ouvinte está passando da morte do erro para a vida da fé. Se apresentamos o caminho a alguém que uma vez padecia errante, passamos por temas frequentadíssimos com benéfica alegria. Não havemos de caminhar muito mais vividamente, com grande felicidade na doutrina da salvação, até mesmo por aqueles caminhos aos quais não nos seria necessário volver, quando conduzimos uma alma confiada a nós, mísera e fatigada pelos erros do século, pela senda da paz. Eu quis ler tudo de uma vez porque é um parágrafo apenas esse capítulo, e ele é tão belo, é tão profundo, que dava até pena, e deu até pena de interromper a leitura. Em linhas gerais, o que está a dizer Santo Agostinho? Para a pessoa que ensina, um grande risco que os catequistas correm, que nós corremos, é ficarmos fatigados, entediados pelo fato de repetirmos conteúdos muitas vezes já conhecidos por nós ou já ensinados por nós muitas vezes. E, infelizmente, darmos uma catequese cansada, entediada,
uma catequese sem vida. E isso é muito interessante, porque de fato com a catequese, e graças a Deus é assim, nós temos uma igreja de 2000 anos com uma doutrina sólida, imutável na sua fé e na sua moral, e nós sempre ensinaremos o mesmo. Quando nós falamos dessa maneira, fica muito claro esse risco de nos entediarmos ou de fazermos de qualquer jeito. E aí o conselho que Santo Agostinho vai dar para resolvermos essa tentação, esse problema, é espetacular. É a empatia. É esse colocar-se no lugar do outro, esse identificar-se com o outro. E isso é algo que eu percebo e percebi muito tempo na minha catequese. Essa necessidade de nos colocarmos no lugar dos nossos alunos, de nos identificarmos com eles. E se nós encararmos a catequese dessa maneira, a catequese ela se torna uma graça incomensurável que o catequista tem de ensinar, sempre ensinar aquele conteúdo e renovar esse ensinamento, renovar dentro dele. Por isso é que Santo Agostinho vai falar de o catequista se colocar dentro do aluno. E vejam que é uma união, é uma comunhão de fato entre catequista e aluno, é uma comunhão de amor, é uma união de amor, é uma união de corações, claro, unidos ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, unidos à Santa Igreja Católica, ao amor de Deus em pessoa, que é o Espírito Santo. Vejam que o catequista é convidado nesse ponto a se colocar no lugar do aluno, a de alguma maneira se projetar sobre o aluno, estar ali na sala, sentado com ele, sentado com o aluno e viver através do aluno aquela graça de conhecer a fé católica, aquela graça de ser instruído pela fé católica. A graça, e aí vem o segundo ponto que Santo Agostinho trata no capítulo, a graça de se converter, a graça de mudar de vida. E essa é uma grande graça que os catequistas têm, porque se eles estiverem atentos, eles testemunharão, e claro, se derem uma boa catequese no sentido de autêntica, uma catequese fiel à doutrina da Santa Igreja, na sua fé e na sua moral, na disciplina dos sacramentos e da oração, o catequista vai ter a graça de testemunhar muitas conversões. E isso facilmente nos retira do tédio. Recordar que aquele ensinamento que para nós pode ter o risco de ser repetitivo, mas é aquele ensinamento que vai tirar, em muitos aspectos, os nossos alunos do caminho da morte para o caminho da vida, do caminho da perdição para o caminho da salvação. E isso é uma grande graça. Se o catequista ele se põe a refletir sobre isso, se ele se põe a meditar sobre isso, ele não se entedia, ele não se cansa, porque ele continuamente vai viver esse processo da catequese com os seus alunos e nos seus alunos, coração a coração. Ele estará unido aos seus alunos nesse processo da catequese e aquilo será profundamente renovador para a sua própria fé,
renovador para o seu processo de conversão. E vejam que quando o catequista reflete sobre essa realidade da conversão dos seus alunos, ele também tem a oportunidade de avaliar o quão elevada é a sua missão de catequista, o quão elevada e agraciada por Deus é essa vocação, é esse chamado. Apresentar para os alunos concretamente não qualquer ensinamento, claro, os ensinamentos, de uma maneira geral, eles têm o seu valor, uns mais, outros menos, mas nesse caso do catequista é o ensinamento. É o ensinamento que vai dar o tom decisivo na vida dos seus alunos. É a ordem do conhecimento necessária para a salvação. Então aqui o convite de Santo Agostinho é esse duplo exercício. O catequista se colocar, ter empatia com os seus alunos, se colocar no lugar deles concretamente, para que ele possa viver com os seus alunos e nos seus alunos esse processo da catequese, esse processo do conhecimento e do aprofundamento na palavra de Deus e na doutrina da Santa Igreja Católica. Mas o segundo ponto é o catequista se colocar a meditar sobre essa realidade tão maravilhosa, esse ato de amor de Deus, esse ato da misericórdia de Deus. O catequista que é instrumento indigno, instrumento miserável nas mãos de Deus para a conversão dos seus alunos, para tirar os seus alunos do caminho da morte, do caminho da perdição no inferno, para o caminho da vida, para o caminho da salvação eterna com Deus no céu. Essa é a dinâmica que Santo Agostinho provoca nesse capítulo 12. E aí, é muito interessante, porque no capítulo 12 ele vai falar de questões mais profundas. É belo e tocante o catequista refletir sobre isso, refletir sobre essa empatia, colocar-se no lugar dos seus alunos, estar ali dentro deles. Isso é muito profundo. E ao mesmo tempo também a empatia que vai além, que alcança o processo da catequese dentro do coração do aluno, a conversão. A conversão, a mudança de vida. E no capítulo 13 é muito interessante porque depois então de Santo Agostinho falar desse método, eu diria, infalível para que o catequista catequize com alegria, esse é o ponto. Não é aceitável que alguém chamado a uma missão tão elevada não catequizar com alegria, não ensinar com profunda alegria, não ensinar a doutrina da Santa Igreja com aquele sorriso, com aquele brilho no olhar, porque é uma missão muito elevada. Nós não podemos nos permitir entediar com o ato da catequese. Esse é o ponto. E aí no capítulo 13 é tão interessante como Santo Agostinho ele vai do profundo para o menos profundo. Aqui no capítulo 13 ele vai falar de questões mais práticas, de questões até se os alunos devem ficar em pé ou sentados durante a exposição. Vejam a sensibilidade de Santo Agostinho. Hoje, é claro, nas nossas salas de catequese, os alunos ficam sentados, de preferência até confortáveis, para que estejam mais dispostos a receber a verdade da doutrina católica, a verdade da fé católica. Mas, na época de Santo Agostinho, isso não era tão comum. Muitas vezes a catequese ela era dada, os ensinamentos eram transmitidos e os alunos permaneciam de pé.
E vejam a sensibilidade de Santo Agostinho de mostrar ao catequista, e aqui vem um ponto fundamental, como ele tem que ter um olhar, e eu já falei isso diversas vezes nas aulas anteriores, um olhar individual para os seus alunos. É claro, ele vai olhar ali a turma, ele vai olhar ali a turma de catequese, mas ele precisa ter um olhar individual, um olhar para cada pessoa, um olhar para cada alma. E aqui eu até me valho do modelo de educação lá da escola onde os meus filhos estudam, que é a Escola Porto Real, ligada à Solar, né? Esse método de educação personalizada, e eu inspirado nesse método que tanto tem agradado a mim e a minha esposa, eu concebi essa noção de uma catequese personalizada. O catequista em sala de aula ele precisa ter o olhar atento a cada um dos seus alunos, um a um. Ele precisa buscar conhecer a história daquela pessoa, buscar conhecer a sua vivência de fé. É claro que vai depender da abertura de cada aluno, mas o catequista ele precisa ter essa sensibilidade e ele precisa tentar concretamente com cada aluno estabelecer uma relação frutuosa, uma relação apostólica frutuosa, uma relação catequética frutuosa. Vejam então o que Santo Agostinho vai falar no capítulo 13. Custa-nos, contudo, perdurar na instrução até o término estabelecido, sem que vejamos o catecúmeno comovido, pois não sabemos se não nos ouve, ou se inibido pelo temor de religião, ou pela timidez humana, reprime sua voz ou qualquer outro modo de exprimir fisicamente sua aprovação, ou ainda se não entende ou despreza o que é dito. Então aqui vejam, Santo Agostinho está a falar do custo que é para o catequista o aluno que não reage às suas aulas. Aquele aluno muito tímido, aquele aluno que permanece em silêncio, aquele aluno que não se manifesta. Vejam como Santo Agostinho ele é muito sensível, delicado, atento aos detalhes. E de fato isso é uma grande verdade para nós catequistas. Custa-nos, é custoso para nós quando percebemos que um aluno não consegue ter a devida participação na aula, a devida atenção. Aí vejam quais são as dicas que Santo Agostinho vai dar. Quando seu espírito é insondável, devemos intentar de tudo com as palavras, para que elas possam ser eficazes em animá-lo e tirá-lo do seu refúgio. Então vejam que o catequista aqui ele pode tentar, com as palavras, animar aquele aluno e tirá-lo daquele refúgio, daquela timidez. Se ele apresenta um temor excessivo que o impeça de exprimir o que pensa, é preciso impeli-lo por uma exortação reconfortante, insinuando-o a amenizar sua timidez, pois se encontra entre irmãos. Então vejam, deixar o aluno à vontade. É necessário perguntar-lhe se compreende o que está sendo ensinado e dar-lhe confiança para que, se tiver alguma objeção, a profira livremente. Questiona-o também se já ouviu o que está sendo dito, razão pela qual, talvez por ser para ele já algo conhecido e banal, não seja comovido. Então pode ser que o aluno também não se comova, não se mova pela aula porque ele já conhece aquele conteúdo, ele já tem aquele conhecimento prévio. Devemos dar seguimento a nossas ações a partir das respostas dadas, seja falando de forma mais clara e explícita, seja refutando alguma opinião antagônica ou explicando mais profundamente o que ele já conhece.
ainda que de forma breve, e tomemos algo que esteja escrito de forma misteriosa nas Sagradas Escrituras, para que nessa mesma explanação se revele nosso sermão cheio de ternura. Se, porém, o discípulo é muito vagaroso, então vejam só um parênteses, no caso daquele discípulo, daquele aluno que já conhece o conteúdo, vale a pena. É claro que, em geral, o ideal é o catequista nivelar por baixo a sua turma. É ele considerar que todos ali são rudes, que todos ali carecem dos rudimentos da fé católica. Isso é o ideal, porque se ele presume que todos os alunos são rudes, ele vai dar uma catequese bem completa. Ele vai dar uma catequese que atinja a todos. Esse é o ponto. Mas, nesse caso específico, o catequista se depara com um aluno que já tem aquele conhecimento, que não é um rude, ou seja, que não carece dos rudimentos da fé. Ele já tem algum conhecimento da fé católica. E o que Santo Agostinho está a ensinar? O que Santo Agostinho está a admoestar ao catequista? O catequista, no caso de um aluno assim, ele é muito salutar que ele aprofunde o conteúdo, sem deixar de ensinar o básico, aí está a questão, sem deixar de ensinar o básico, ele deve aprofundar o conteúdo, e aprofundar de uma maneira que ele chegue a algum ponto do conhecimento que aquele aluno não tem. Ter essa sensibilidade, essa atenção, como eu tenho falado. Ver qual é a necessidade concreta daquele aluno, qual é o estado de maturidade na doutrina da igreja no qual aquele aluno se encontra e ensiná-lo, aprofundar com ele um ponto que talvez ele não conheça, que talvez ele ignore, ele tenha um desconhecimento a respeito daquele ponto. E isso certamente vai fazer com que aquele aluno se interesse mais. E aí o Santo Agostinho vai falar de uma outra hipótese, que é o aluno que é lento mesmo. Se, porém, o discípulo é muito vagaroso, sendo áspero e avesso a todas essas branduras, branduras são todos esses métodos que eu citei agora a partir de Santo Agostinho, para fazer com que os alunos se comovam. É necessário padecer isso de forma caridosa, vejam, simplesmente padecer com amor, e ensiná-lo sobre outras coisas que sejam mais imprescindíveis, como sobre a unidade da Igreja Católica, as tentações e as conversas cristãs. Tudo isso deve ser exposto tendo em vista o terrível juízo futuro, e devemos mais falar a Deus em favor dele, olha que bonito isso, do que falar a ele de Deus. No caso de alunos particularmente difíceis, eu vou colocar assim, pelas razões mais diversas, esse conselho de Santo Agostinho é preciosíssimo. Devemos falar mais a Deus em favor dele, desse aluno, do que falar a ele, ao aluno de Deus. Ou seja, a boa e velha oração. Rezar pelo aluno. Rezar concretamente pelos nossos alunos. Isso é fundamental. E aí, vejam, no parágrafo 19 aqui, que Santo Agostinho vai entrar nessa questão do ter a aula sentado. Receber o ensinamento de uma maneira confortável. Até isso o catequista tem que ter a preocupação. A temperatura da sala, se a sala está iluminada, se a sala está agradável. Aqui eu amplio esse ponto que Santo Agostinho coloca, que é o estar de pé ou sentado. Nas nossas paróquias hoje, que todos estão sentados, nós precisamos ter outras preocupações.
se aquele ambiente é agradável, ele está limpo, ele está organizado. Então, um catequista que tem essa preocupação de chegar na sala, organizar a sala, limpar minimamente, não evidentemente uma faxina profunda, mas limpar minimamente, tornar aquele ambiente agradável. Tudo isso contribui para a salvação da aula do aluno. E aí Santo Agostinho vai falar desse ponto. Acontece muitas vezes que aquele que de início nos ouvia de boa vontade, fatigado ou de ouvir ou de estar de pé, já não abre a boca para louvar, mas para bocejar, e contra a nossa vontade demonstra assim querer ir embora. Então vejam, são alunos que muitas vezes manifestam a vontade de ir embora da catequese. Hoje é interessante que muitas vezes isso acontece com um aluno que sai do grupo do WhatsApp, né? E o ideal seria, nesse caso, muitas vezes é tão corrido, as nossas vidas são tão corridas que isso não acontece, mas o ideal seria, no caso de um aluno que sai de um grupo de WhatsApp, ou até de um grupo, de um apostolado, que o responsável vá atrás daquele aluno, mande uma mensagem, não para tirar, para ser desaforado, mas para entender o motivo daquele aluno ter saído. E isso seria precioso. Assim que repararmos isso, Santo Agostinho, vejam que ele se coloca como um catequista, convém-nos reanimar-lhe o ânimo dizendo-lhe algo temperado, ou seja, moderado, de honesta alegria e condizente com o tema tratado, ou algo deveras admirável e estupendo, ou ainda algo doloroso e chocante, algo por fim concernente a ele mesmo, para que seja despertado por algo de próprio interesse. É preciso que seja algo, contudo, que não ofenda sua autoestima, por causa de certa severidade, mas que, todavia, o atraia pela familiaridade com o que é dito. Vejam o equilíbrio que precisa ter o catequista. Também se pode oferecer-lhe, olha que interessante, um assento, ou uma cadeira. Aí o tradutor até coloca aqui, era comum à época de Santo Agostinho que cultos e lições fossem proferidos com todos de pé. É sem dúvida melhor, contudo, que, se possível, ouça sentado desde o início. Vejam que maravilha. Levemos em conta que em algumas igrejas além mar não se sentam apenas os bispos. Provavelmente Santo Agostinho está a falar da África, porque ele é africano, ou melhor, aqui está a falar da Europa, porque aqui já tinha se convertido e já era bispo de Hipona. Aqui ele está a falar da Europa, para os seus fiéis africanos e para Deográcias, que é também um diácono de Cartago, que fica na atual Tunísia. Levemos em conta que em algumas igrejas além mar, ou seja, na Europa, não se sentam apenas os bispos que falam ao povo, como também o próprio povo permanece sentado, para que ninguém por estar de pé fique exaurido e com isso tenha sua plena atenção desviada, tendo até mesmo que se retirar. Também é grande a diferença se é apenas um homem dentre uma grande turma que se retira para recobrar as forças, mas que já se encontra vinculado pelos sacramentos, ou se é alguém que ainda está por receber os primeiros sacramentos, que geralmente deve ser continuamente exortado, de modo que também não caia vencido por sua fraqueza interior. Então, a importância do catequista conhecer o aluno. Na minha paróquia, por exemplo, nós temos alunos que nós chamamos, eu não gosto muito desse termo, que para mim aluno é aluno, mas alunos que muitas vezes eles próprios se chamam de ouvintes. O ouvinte, todos são ouvintes, né? Todos escutam, mas o ouvinte seria aquele aluno que não está na preparação para nenhum sacramento. Ele já é crismado, ele já concluiu a sua iniciação cristã, ele já tem batismo, crisma e já fez a sua primeira comunhão. E ele faz a catequese para aprofundar o seu conhecimento na fé católica. Então, é diferente se um aluno
com esse perfil, ele se afasta de um aluno que ainda carece dos rudimentos da fé católica. O catequista, então, ele precisa ter esse olhar individual, personalizado. Por pudor, este não diz por que sai, e por sua ingenuidade não busca se sentar. Digo, olha que bonito isso, digo-o por experiência própria, ou seja, na prática mesmo de catequista de Santo Agostinho. Assim fez certo homem do campo quando eu o catequizei. Vai falar de uma experiência pessoal. E com isso aprendi a ser muito mais cuidadoso. Quem suportará nossa arrogância se não invitamos a se sentarem conosco esses homens que são nossos irmãos? Ou ainda que ansiamos com maior preocupação que se tornem nossos irmãos. Olha que beleza isso, para aqueles que ainda não são batizados. Se nosso Senhor, mesmo que é servido pelos anjos, foi ouvido por uma mulher sentada. Aqui no caso, é claro, Maria, irmã de Lázaro e de Marta. É claro, se o sermão for breve, ou se o lugar não estiver apto a todos os reunidos, que ouçam de pé, mas apenas se os ouvintes forem muitos e não forem ainda iniciantes. Muita sensibilidade, muita atenção para os alunos. Isso é uma aula de catequese. Pois é arriscado que falemos com 1, 2, 3 ou um punhado de pessoas que nos vieram para se tornarem cristãs ficando elas de pé. E a gente pode ampliar isso, desconfortáveis, mal acolhidas na paróquia. Ainda que a lição já tenha sido iniciada dessa forma, devemos oferecer assentos aos ouvintes, assim que repararmos neles o tédio, rogando-lhes que se sentem. E então falar algo que os reanime, algo que os tire desse estado de ânimo. Se forem incertas as razões pelas quais o catecúmeno tacitamente se recusa a ouvir, deve-se dizer a ele, uma vez que esteja já sentado, algo contra os assaltos do mundo, seja de forma alegre, como eu disse, seja de forma triste. Se suas mentes estavam ocupadas com essas coisas, ao serem nomeadas, hão de desaparecer. Se, porém, a distração não for causada por coisas mundanas e o catecúmeno estiver cansado de ouvir, tratemos a questão como se de fato fosse esse o problema, isto é, quando ignoramos. E falemos algo sobre elas que seja inesperado e incomum. E como falei, a atenção do ouvinte será reavivada. Mas ser breve, especialmente porque esses assuntos são colocados fora do itinerário. Olha que maravilha isso. O catequista, ele deve, caso ele note que um aluno ou mais estão entediados, ele pode e deve dar uma guinada na aula para assuntos mais candentes, falar da salvação eterna, do céu, do inferno, do purgatório, falar da santidade, ter uma pregação mais fervorosa, mais ardorosa. Isso é muito válido, é muito lícito, é muito adequado que o catequista haja dessa maneira. Que ele, até para dar um chacoalhão na turma, ele até pode ser, claro, virtuosamente jocoso na sua pregação, fazer uma determinada piada. Isso costuma quebrar o gelo, isso costuma melhorar o ambiente, fazer com que o ambiente fique mais leve. Mas vejam o conselho final de Santo Agostinho, mas ser breve. Ser breve nessas, eu vou colocar nessas improvisações, nessas técnicas para fazer com que a audiência volte novamente a sua atenção para você. Especialmente porque esses assuntos são colocados fora do itinerário. Que itinerário? O itinerário da catequese. A ordem dos temas a serem tratados. Isso a gente ainda vai tratar em aulas posteriores. Mas não, o parênteses não pode ficar maior do que a aula. O professor, o catequista, ele não pode se perder nesses parênteses.
eles não podem ser excessivamente longos, para que o mal do fastio, o qual buscamos remediar, não se torne maior do que o remédio. Ou seja, a sua preocupação em eliminar o tédio é maior, é superior do que a sua obrigação em dar o conteúdo próprio daquela aula. Isso não pode acontecer. Os demais assuntos devem ser abreviados e que se prometa e apresente um fim a eles. Então, é essa sensibilidade de dar o conteúdo da aula em meio a intervenções, improvisações, parênteses salutares para despertar a atenção da audiência, a atenção do auditório. Auditórios são aqueles que nos escutam. O catequista ele deve ter essa habilidade, ele vai ali dar a aula daquele conteúdo concreto, vai estar separado aquele conteúdo, mas ele vai dar uma aula atenta. Ele vai dar uma aula atenta às necessidades de alguns parênteses, algumas improvisações para quebrar o gelo, para manter aquele ambiente agradável, animado no bom sentido da palavra, que não é com brincadeirinhas, com gincanas que não são adequadas para adultos, não é nada disso. É a doutrina da Santa Igreja, a palavra de Deus, a catequese bem feita. Entreguemos então para Nossa Senhora, tá? Para Nosso Senhor Jesus Cristo, para os nossos anjos da guarda, os frutos desta aula. E na próxima nós retomaremos com o capítulo 14 da Catequese dos Rudes. Estamos no mês de abril de 2025. A minha ideia é gravar uma aula dessas por mês. Quem sabe aí concluímos esse curso ainda em 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por essa retomada do curso da Catequese dos Rudes. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.